O ex-dono do extinto Banco Master, Daniel Vorcaro, está no centro de uma decisão que pode mudar radicalmente a situação dele na prisão. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve bater o martelo ainda nesta semana sobre o destino do banqueiro, se ele fica na Superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília, ou se vai para um presídio comum. Vorcaro está preso preventivamente, investigado, por suspeita de liderar um esquema de fraudes financeiras que pode ultrapassar 12 bilhões de reais em prejuízos. Os atingidos são fundos de previdência estaduais, municipais, além do Fundo Garantidor de Crédito também, o FGC, que protege os pequenos poupadores. Desde que foi preso, o banqueiro tentou 2 vezes fechar um acordo de delação premiada. A primeira proposta, vocês se lembram, foi barrada pela própria Polícia Federal, que avaliou que o conteúdo trazia poucos avanços em relação ao que já se sabia. Uma segunda versão foi entregue em junho, este mês, mas também não passou. A Procuradoria-Geral da República, chefiada por Paulo Gonet, rejeitou a nova proposta na semana passada. As informações, segundo a PGR, não eram inéditas e não tinham peso suficiente para avançar nas apurações, A segunda tentativa também está oficialmente encerrada, de acordo com interlocutores. Agora, Ana Paula Ramos, a gente tem acompanhado esse vai e vem de propostas de Vorcaro, Com essa delação temporariamente, portanto, descartada pela PGR, já dá para saber o que muda agora na avaliação do STF sobre a permanência de Vorcaro na estrutura, na sede da Polícia Federal? Síria, após a rejeição dessas delações premiadas, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele deve decidir ainda nesta semana sobre a permanência dele ou nessa cela da Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, ou se ele volta para uma ala da Papudinha, que a gente chama, que é uma ala do complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, onde Bolsonaro esteve preso. Se o ministro entender que as negociações podem continuar, podem avançar, ele deve permanecer na Polícia Federal, senão ele volta para Papuda, Síria. Ana Paula volta já com a gente. Enquanto o caso Vorcaro aguarda desfecho, outra investigação também cai no colo de quem? Do ministro Mendonça. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, vocês se lembram, O careca do INSS, que não gosta de ser chamado de careca do INSS, Ele denunciou ao Supremo que sofreu pressão dentro da própria penitenciária da Papuda para fechar um acordo de colaboração premiada. De acordo com a defesa dele, agentes penitenciários retiraram o empresário da cela, levaram até uma sala e fizeram mais de 10 perguntas sobre o motivo de ele não querer colaborar. Tudo isso sem advogado presente e por cerca de 1 hora. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal foi procurada, mas até agora há pouco não havia se pronunciado. O careca do INSS, como é conhecido, é apontado pela Polícia Federal como o principal operador do esquema que desviou até 6,3 bilhões de reais dos contra-cheques de aposentados e pensionistas do órgão. Ele está preso desde setembro do ano passado e até agora não abriu qualquer tipo de negociação para delatar. Ana, pois é, mais um fato agora diante dessa denúncia de pressão, de certa forma irregular dentro da Papuda, o que Mendonça deve fazer e qual que pode ser o próximo passo concreto esperado do STF nesse caso? A gente já tem alguma informação sobre esses pontos? Síria, o ministro André Mendonça ele deve encaminhar um ofício questionando a direção da Papuda sobre essas denúncias feitas pelo chamado careca do INSS. E aí, a partir daí, ele deve analisar, pedir alguma investigação, de repente pode haver algum desdobramento, Síria. Gente, 2 casos, um ministro relator e bilhões de reais em fraudes, que atingem diretamente aposentados e poupadores brasileiros, aposentados pensionistas e poupadores,
A gente vai acompanhando e vai trazer tudo para você aqui no Tempo News, todas as atualizações, claro, com todas as análises de quem entende do assunto. Por isso que a gente volta a conversar agora com o advogado criminalista Núbio Mendes Parreiras, quem eu já agradeço por aguardar aí, enquanto a gente trazia outras notícias aqui para o nosso telespectador, para a nossa audiência, né? Núbio, com a delação descartada, aí a permanência de Vorcaro lá na Superintendência da Polícia Federal, na verdade, perdeu a justificativa, né? Na sua avaliação, quais são os critérios aí que o ministro André Mendonça deve, de fato, usar para decidir entre manter o ex-banqueiro ou transferi-lo aí para um presídio comum? E isso muda algo também na estratégia da defesa? Se encerraram-se as possibilidades de negociações, pelo menos temporariamente, né? O que justificou essa transferência dele não existe mais. Então a tendência é ele realmente retornar para o sistema penitenciário, né? Porque ele está cumprindo uma prisão preventiva, né? Que é uma prisão cautelar processual. Foi deslocado lá para facilitar um pouco as negociações, para ter mais acesso a advogados, né, à defesa dele, que nessa fase de negociação demanda muito contato, né, e o sistema penitenciário, infelizmente, não tem as condições adequadas para receber com mais frequência, né, o advogado constituído. Então a tendência é realmente ele retornar para Papuda por conta disso. O único motivo que justificou essa transferência não existe mais. Bom, muito se falou também na semana passada, Núbio, da possibilidade de uma terceira tentativa de delação, de colaboração premiada de Vorcaro, né? Que ele teria ficado, de certa forma, segundo interlocutores aí, meio que assustado com essa possibilidade da volta para Papuda e tudo mais. Você acredita que ainda há espaço suficiente para essa discussão, para uma terceira possibilidade de análise aí de delação? A delação pode ser feita, enfim, principalmente nessa fase de inquérito, é perfeitamente possível. A investigação não está concluída, né? Apesar de, ao que tudo indica, tem muitos elementos, né? Só que certamente vai ter algo novo para ele apresentar, que ele está escondendo até então. Então, assim, viabilidade, digamos assim, a princípio tem, mas eu acho que fica um pouco mais difícil, principalmente porque a gente presenciou, começou na semana passada, mas desculpem, ontem, né, no programa Roda Viva, o ministro Gilmar Mendes, que é presidente da segunda turma, no qual o relator do caso, o ministro André Mendonça, compõe, né, ele fez alguns ataques à postura do ministro André Mendonça. E eles tinham tido na semana passada, né, numa sessão que reavaliou a prisão do pai do Daniel Vorcaro, eles tinham tido um entreveiro lá, público, né, e, enfim, expondo ainda mais o Supremo, né. Então eu acho que o ambiente está um pouco mais desfavorável para essa delação. Só para a gente ter noção, basta pegar aí a entrevista do ministro Gilmar ontem. Ele falou que a postura do ministro André Mendonça na condução, ele tem cometido erros crassos, principalmente ter recebido o advogado que queria abertamente sugerir uma delação enviesada, uma delação, me fugiu a palavra aqui, que o ministro disse, que o próprio ministro André Mendonça tinha soltado nota falando também, né? Mas a própria defesa do Daniel Vorcaro já teria chegado no gabinete do ministro André e sugerido que nós vamos fazer uma delação enviesada, nós vamos selecionar alguns para delatar, nós vamos, em linhas gerais, nós vamos omitir outras partes. E é claro que o ministro fez uma postura correta de o ministro André de não prosseguir com a discussão, só que o ministro Gilmar levantou um ponto que é importante também, né?
Desculpa até estender o assunto, mas só para a gente ampliar um pouco o debate. O ministro Gilmar levantou um ponto que o juiz, ele não pode negociar, ele não pode participar da negociação. Eu lembro bem que uma das últimas vezes que a gente veio aqui falar, a gente estava mencionando exatamente isso. Não tem problema o ministro receber advogado, agora ele não pode participar da negociação, ele não pode avaliar a proposta. Então, as portas do gabinete do ministro têm que estar abertas para os advogados mesmo. Agora, a partir do momento que o advogado começa a falar das cláusulas e pedindo sugestão, aí o ministro tem que fechar as portas. Eu acho que a postura do ministro André foi correta em fechar. O que eu não acho que foi correta foi ele ter exposto. Ele expôs isso. O ministro Gilmar escalou ainda mais o conflito, expôs ontem na entrevista, que não me parece uma postura adequada de juiz do caso, ficar dando entrevista sobre o caso, inclusive expondo o colega, né? E eu acho que em vista de todas essas circunstâncias, eu acho que a situação está um pouco mais melindrosa pro Daniel Vorcaro. Mas se ele chegar com coisa contundente, é claro que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República não vai poder negar uma negociação, né? Foi ótimo, inclusive, você entrar nessa questão, Núbio, que a gente vai trazer, inclusive, algumas informações sobre essa escalada, né, desse clima que está um pouco tenso no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Agora, eu queria também tentar entender um pouco desse outro assunto que nós trouxemos, ligado ao Careca do INSS, né? Ele que trouxe, então, essa informação de uma certa pressão ali na Papuda, essa denúncia, né, por informações, né, para que ele pudesse fazer uma delação aí premiada para liberar informações. Enfim, de fato, se isso tiver acontecido, se for verdade, quais podem ser as consequências jurídicas aí num caso como esse? Pois bem, para o telespectador entender, uma delação premiada, uma colaboração premiada, faz parte daquilo que a gente chama de justiça penal negociada. É uma negociação, é um contrato, um acordo de vontades, em que quem está sendo investigado, o acusado, entrega informações para o Estado em troca de benefícios em eventual condenação. Então, dito isso, como qualquer contrato, né, tem que ter a voluntariedade. Se tem uma pressão, e no caso, se realmente teve essa pressão, se for apurado que teve essa pressão, né, buscaram ele na cela, ficaram um bom tempo com ele, interrogando ele, não chamaram o advogado dele e ficaram pressionando. Isso não é papel de agente penitenciário, de policial penal. Isso não é papel nem de polícia. Virar e falar assim, por que você não quer delatar? Quem tem que abrir a negociação é a própria defesa. Principalmente dessa forma aí, digamos, intimidatória, né? É claro que nós estamos em ano eleitoral e essa delação pode movimentar, né, a questão política. Eu acho que pode ser isso que deve ter motivado esses agentes, né? Certamente tem gente grande por trás desses agentes aí que, se eles realmente fizeram isso, né? Agora, em termos de implicações, nós temos... Desculpem aí, eu estou com uma leve sinusite. Nós temos implicações administrativas para esses agentes, que se eles realmente fizeram isso, se for apurado, eles devem sim sofrer processo disciplinar e eventualmente sanções, até perda do cargo, né? Porque isso não é papel deles, suspensão da atividade, enfim, tem todo o regulamento lá das sanções disciplinares. No que diz respeito ao processo, eu acho que a defesa do senhor Antônio aí, né, vulgarmente conhecido como Careca, do INSS, certamente ela deve trabalhar um pedido de revogação da prisão preventiva. Certamente ela vai questionar os motivos da prisão preventiva, falando que ele está preso para delatar. Lembrando aqui, os procuradores da República, na época da Operação Lava Jato, falava que passarinho tem que entrar na gaiola para cantar.
Então, ao que tudo indica, tem se utilizado o mesmo método, né? Certamente a defesa vai explorar isso vai cair lá na segunda turma, né? E nós vamos ter uma boa discussão sobre isso, porque o próprio presidente da segunda turma entrou nessa briga, né? O ministro Gilmar já estava falando dessa postura no caso do Daniel Worcaro, e ele é um crítico contumaz do que a gente presenciou na Operação Lava Jato. Certamente as cenas dos próximos capítulos vão ser muito, digamos assim, tormentosas. Núbio, para liberar você, tô vendo você com sinusite por aqui também, cada dia é um com resfriado, com gripe, sinusite, essa mudança de tempo, né? Mas só para finalizar aqui esse contexto, nós falamos aqui hoje de 2 pontos ligados à delação premiada, né? Careca do INSS, com essa questão aí que ainda deve ser apurada, esse ponto do Daniel Worcaro também, essa possibilidade de retorno dele para uma cela comum, ou uma tentativa aí, que é tudo possibilidade de uma terceira delação, tentativa de delação, né? A gente pode falar que a colaboração premiada, ela continua sendo a principal moeda de troca, de negociações em casos de grande repercussão, como esses dois, e repercussão, eu digo, financeiras e também repercussões ligadas à corrupção aqui no Brasil? Essa modalidade de negociação, ela é uma das principais, né, ferramentas que a gente tem no processo. E esses processos de grande repercussão sempre tem essa expectativa, né? Porque sempre tem gente grande aí com receio de sofrer algum apontamento em eventuais delações, colaborações. Realmente tem sido muito importante, só que eu acho que não deveria ter tanta relevância como tem tido, exatamente por isso, porque infelizmente o que a gente presencia no cotidiano do sistema de justiça é exatamente essa pressão, né? Prende para delatar. E uma outra questão que eu esqueci de mencionar aqui, sobre a questão da prisão do senhor Antônio aí, né? É que já tem quase um ano, né? Se eu não me engano, foi setembro do ano passado. É uma outra questão que a defesa vai questionar, né? Porque toda prisão preventiva, toda prisão cautelar, a prisão cautelar é por essência provisória. Ela tem que atender aqueles fundamentos de necessidade, aqueles fundamentos de cautelaridade penal, né? Então, quase um ano de prisão processual e um ano sem condenação é uma outra questão que deve ser questionada no processo, principalmente com esse evento novo que é essa suposta aí pressão para delatar. Então, em resumo, realmente tem sido muito relevante nos processos, principalmente processos midiáticos, processos de investigações mais complexas, só que essa relevância não me parece adequada por conta disso, porque acaba desviando os reais, digamos assim, os reais objetivos que seria com a lei da delação, de ser mais uma ferramenta tanto de investigação para as agências de persecução penal, quanto também para as defesas. Só que acaba que com essa vulgarização, com esta má utilização, né, essa má fé na utilização, seja por alguns advogados, seja por agentes da persecução penal, Ministério Público, polícia, agentes penitenciários, como a gente está vendo, já teve casos até de juiz também, né? Tem sido mal utilizado, então nós temos que tomar cuidado com isso. Núbio Mendes Parreiras, Núbio, advogado criminalista, muitíssimo obrigada, viu, por estar conosco no Tempo News desta terça-feira. Uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade. Agradeço, Síria, Ana Paula, Ed, todos os telespectadores, estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado pela atenção.